Acompanhe agora o programa Livre Pensamento. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Livre Pensamento. Eu sou o Júlio Sena e no programa de hoje vamos falar com Paulo Henrique de Figueiredo. Na verdade, a gente vai tentar desvendar um mistério. O que é o bem e o mal, Paulo Henrique de Figueiredo? Qual é a visão espírita sobre essa dualidade na nossa vida? Seja muito bem-vindo, Paulo. Olá, Júlio. Muito bom estar aqui com você. Olá, amigos. Olá, amigas. Vamos vasculhar esse mistério que é um dos mais antigos, né? É um dos pensamentos, uma das dúvidas mais antigas da humanidade, né? E ela se debate com isso, né? Porque a resposta dessa questão, ela pode alterar completamente o caminho que a humanidade segue. Tudo que a gente faz é com base numa teoria. Isso vale para a ciência, mas vale para tudo. Então, dependendo de qual teoria você adotou para o ser humano, você vai ter uma maneira de relacionamento, uma maneira de lidar com a sociedade, de maneira de lidar com o progresso, e isso é fundamental. É fundamental. Então, com certeza, esse vai ser um programa muito rico de informações. Você que está aí nos acompanhando já pelo Facebook da TV Mundo Maior, pode mandar suas mensagens, pode mandar suas dúvidas também, mas aqui ao longo do programa eu vou trazendo essas perguntas para construir o conhecimento junto com a gente. Se quiser participar pelo WhatsApp, é só anotar o número 11 99643 3827. Mande aí a sua pergunta, a sua participação no programa de hoje. Vamos falar sobre o bem e o mal segundo o Espiritismo. Para entender essa dualidade na nossa vida, Paulo, eu acho que nos últimos programas a gente tem buscado entender o assunto do programa em vários aspectos, em vários níveis, né, em nuances. Aqui a gente pode trazer o aspecto do materialismo, o aspecto do espiritualismo, enfim, como que as religiões antigas entendiam e até a própria sociedade, como ela se forma a partir dessa dualidade de bem e mal. Bom, para começar, eu achei muito interessante quando a gente estava trocando mensagens aqui, né, bastidores do programa, perguntando como que vai ser hoje, Paulo, o assunto que a gente vai falar e tal. E o Paulo mandou essa sugestão da gente tratar da questão do mal. E ali já me veio um estalo na cabeça e eu lembrei de um livro que eu comecei a ler recentemente, que é o livro Todos contra Todos, do filósofo Leandro Carnal. E ali ele traz um panorama sobre a nossa sociedade brasileira, que principalmente no início, né, no prefácio, ele mostra como a gente acaba muitas vezes negando um passado nosso, que é um passado de lutas, de guerras, de destruições, enfim, de raiva, de ódio também na construção da sociedade. A gente acaba trazendo, não, somos um povo pacífico, aqui não tem terremoto, aqui não tem nada dessas coisas, tá tudo bem, é tudo festa. E eu queria que a gente começasse por esse ponto, Paulo, trazendo esse histórico da sociedade e o Brasil inserido nisso também. Será que a gente evoluiu até hoje aqui muito mais pelo mal que aconteceu do que pelas forças do bem? Essa é uma primeira dúvida que já me surgiu na mente. Júlio, a questão do bem e do mal é uma questão de base, né? É uma questão fundamental para você analisar o comportamento, né? Essa resposta implica todas as outras. Então, assim, nós vamos definir o nosso relacionamento social, a meta dos dirigentes, o comportamento de cada um, né? Tudo em função do que a gente considera como bem e do que a gente considera como o mal, né? Por isso que quando a gente vai estudar o Espiritismo, ele tem uma relação com as outras visões da sociedade. Então nós vamos ver Kardec, por exemplo, lidando com o panteísmo, que é uma visão da reencarnação com uma outra suposição de circunstância.
nós vamos ter a reencarnação do Espiritismo, nós vamos ter uma reencarnação segundo Sócrates e Platão, que também já é diferente. E nós vamos ter, olha só, Júlio, duas características, né, do nosso tempo hoje, que são duas visões, a da Igreja Católica, que vamos lembrar que não é hegemônica, né, porque nós temos outras denominações religiosas, até muito mais antigas do que os dogmas católicos que foram sendo construídos. Para você ter uma ideia, tinha dogma sendo construído no século XVIII e XIX, Júlio Luciano. Que foi ontem, né? Se a gente for parar para pensar. Eles foram sendo construídos durante os séculos e foram acumulando, né? Segundo o que Kardec vai nos dizer, é uma concepção humana. Nasce da imaginação humana. Nós vamos ter a hipótese materialista, que olha que coisa, também considera uma vida só, igual a igreja. Então, cada uma dessas posições, elas vão dar resultados diferentes. E a gente consegue raciocinar para encontrar qual é o resultado de cada uma dessas coisas, né? E até chegar na hipótese espírita, que supera todas as outras, porque a teoria que ela propõe, além de ser simples, ela abrange todos os fatos e vai dar como resultado o desenvolvimento da humanidade, né? Então, é como Kardec dizia, o Espiritismo não é uma proposta que vem se impor. Ela é oferecida para que as pessoas raciocinem sobre o que ela propõe, quais são as consequências, e se você achar que essa hipótese, essa teoria é uma condição melhor, então vamos investir nela. Porque tudo que a gente estabelece como teoria de humanidade, você precisa investir nela para, depois de um bom tempo, obter o resultado, né? E é nisso que o Espiritismo se funda. Um entendimento, para o espírita, ela vai ser compreendida como sendo os espíritos apresentando as leis que regem o universo. Mas você pode apresentar a teoria espírita para qualquer um. E ele, independente da origem, ele pode pensar, será que essa visão de universo é uma visão que vai trazer melhores resultados no relacionamento humano? Por isso que o Espiritismo, com certeza bem compreendido, ele pode ser oferecido à humanidade inteira. E aí, nesse contexto que você traz, Paulo, da compreensão do Espiritismo, vamos então entrar no ponto do bem e do mal. Queria que você comentasse para a gente um pouco sobre isso. Quais são as diferenças do entendimento de bem e mal, por exemplo, pela Igreja Católica? Você trouxe que até pouco tempo atrás ainda estava criando seus dogmas. O materialismo, né, como um todo, e a visão espírita disso. Porque a partir dessas explicações, a gente consegue trazer, inclusive, para situações da nossa vida também. Júlio, só para acrescentar, eu vou colocar alguma religião reencarnacionista do passado, porque no movimento espírita há muita comparação com essa ideia. É verdade. Então a gente vamos acrescentar, ficar em 4 proposições. E vamos Perfeito. começar pela mais antiga, né? Primeiro os mais velhos, né? Então, vamos estabelecer um raciocínio em torno dela, Júlio. Pense o seguinte, se você pegar na Índia, o pensamento predominante é que Deus criou a alma à sua semelhante, perfeito, imaterial, né? Vivendo fora do mundo. O que é que faz o indivíduo ter que reencarnar? E aí o símbolo mais antigo da Índia é a roda da Sansara, que você vai reencarnando em circunstâncias diferentes, né? O que vai fazer com que você caia no mundo, Júlio, é o apego. E o que vai fazer você sair da roda da Sansara é o desapego. Entendeu? Então, veja, todo espírito precisa cair na roda da Sansara, Júlio? Por esse ponto de vista, parece que não, porque se ele não tiver o apego, ele não precisaria cair. Ele não vai nem cair na roda da Sansara. Vamos dizer que você tem um apego pequeno. Você cai, encarna na condição que causa menos apego, porque você é compatível com isso. E se você viver essa primeira vida e estabelecer o desapego, você volta. A reencarnação, isso, você reencarna por causa do apego, cai aqui. Na vida, você apresenta um apego ainda maior do que a posição que você estava.
Então você vai tendo que viver experiências no mundo físico em condições mais ou menos maior ou menor de apego até você se libertar. Então eu vou perguntar para você, pensa agora com essa perspectiva, né? O que é o mal? O mal é o apego. Pronto, facinho de você chegar à conclusão. Fim do programa, então, né? Definimos. Não, tem mais três para analisar. Tem mais 3 visões. Agora, o mal tem origem aonde? Todos os espíritos têm o mal? Nessa concepção. Pelo que eu estou entendendo, não. Só aqueles espíritos só que quem têm o apego. Exatamente. Agora, então você age no mal enquanto tem apego. Exatamente. Então nem todo espírito tem apego, ou seja, nem todo espírito vivencia a condição de mal, e aqueles que vivenciam vêm para a Terra, até que se desapegue. Ou seja, qual é o destino comum de todos os espíritos? Desapegar. Então o mal não condena. O apego existe, o apego ele faz você viver no mundo, enquanto... Só que nessa tese vai ter um problema, que é assim, qual é a finalidade da vida no mundo? Nessa tese, se desapegar. Então é necessário viver no mundo? Não necessariamente. Se você já for desapegado, pronto. Nem Júlio, precisa. você deduziu toda a estrutura do bem e o mal segundo uma das religiões ancestral. É isso. Sim. Bom, agora nós vamos para a Igreja Católica. A Igreja Católica se estabeleceu por dogmas, não por necessariamente por um raciocínio. Então, o clero se reúne e estabelece um dogma. Um dos primeiros dogmas que se estabeleceu, Júlio, foi, olha que incrível, que o espírito não existe sem estar ligado a um corpo. Quem pensar diferente é anátema. Vai sofrer a perseguição e a expulsão da igreja. Então, se você quiser fazer parte da igreja, você tem que aceitar que o espírito não existe separado da alma, do corpo, desculpa. Do corpo, então, né? me Sim. diz o seguinte, vamos comparar essa ideia com a ideia da religião ancestral. O que é que leva o indivíduo a vir para o mundo? Na ideia da Igreja Católica? Apego. Não, anterior. Não era o apego? É o apego, exato. Tá, se você não existe antes de estar ligado ao corpo, como é que você vai separar as pessoas entre ter apego e não ter? Não tem como, né? Vira uma roleta russa. Vai vir todo mundo aí, quem tiver apego fica, quem não tiver vai embora. Então, pensa o seguinte, não é mais, a causa não está mais no indivíduo. Entendeu? Então, isso vai trazer um sério problema, porque o bem e o mal, na ideia da religião anterior, era você estar apegado ou não, e você que tem que superar o apego. A responsabilidade era sua, né? sua. Dessa transformação. Isso. Agora, no mundo, segundo a ideia católica, qual é a origem do mal? Boa pergunta. Seria o pecado original? A gente entra nesse ponto. Não, o pecado original é a desobediência. Sim. Qual que é a origem do mal? Quem personifica o mal? O diabo. O diabo. Então, o mal deixou de ser uma condição transitória. E virou algo, um ser, né? Isso, virou um poder, um ser. Então tem o poder do mal. Essa ideia, ela está presente na história do mundo como o maniqueísmo. A igreja adotou o maniqueísmo. Que é aquela dualidade entre o bem e o mal, né? Até a gente pode usar, acho que é interessante para quem está acompanhando a gente, aquela visão que os desenhos animados acabaram levando adiante e que a gente traz também, ainda que inconscientemente. Tem um anjinho, tem um diabinho, e quando eu vou tomar uma decisão, eu não estou tomando aquela decisão de maneira autônoma, eu estou ouvindo ou um ou outro. Isso, então você passa... Induz, né? a quem você vai se submeter, ao bem ou ao mal. Agora me diz o seguinte, como que age o mal, segundo o pensamento das igrejas? Não é a atuação do demônio? Sim, o demônio te influenciando a agir pelo mal. E que meios que o demônio tem para agir? Ele tem
dor, sofrimento. Sim, castigo. Não é isso? Então, tudo isso, olha que incrível. Se você for estudar com calma a ideia do bem e mal das igrejas, o sofrimento não é por meio de Deus, é por meio do diabo. Então, assim, e o bem vem por quem? Por Deus. Bem, por Deus. Isso. Alegria, prazer, bem-estar. Então, todas as características da vida no mundo, até mesmo a morte, o sofrimento, tudo, é como se fosse a influência do mal no mundo. Então, o mundo estaria sendo uma briga entre o bem e o mal. Agora, sim, o demônio, ele é uma força contrária a Deus. Sim. Quem ganha, Júlio? Quem é mais forte? Deus. Senão ele não seria onipotente, onipresente, onisciente. Então, por que ele não destrói o mal? Sim, não faz sentido, né? Sabe, a teoria da igreja, ela tem sérios problemas de lógica, porque a teoria das primeiras religiões é uma estrutura lógica que foi criada por milhares de anos. A teoria da igreja, além de ser muito recente, né, em termos de humanidade, né, ela é baseada em dogmas. Então, quando você estabelece um dogma, você não consegue corrigir o dogma. Você tem que acrescentar outro para acertar a coisa. Você não abre espaço para argumentação, né? Que é tão importante. Isso. E que antes, lá nos filósofos antigos, era o comum. Era você poder argumentar. Exatamente. E aí a força de uma hipótese está na relação das suas ideias. Tá certo? Então, veja só. Antes, o bem e o mal estava relacionado a uma ideia, a um comportamento, uma opção do indivíduo, e era superada quando ele abandona aquela opção. Quem é mais forte? Deus ou o diabo neste mundo? Quem é mais forte? Bom, eu tenho a percepção de que é Deus, sempre, em qualquer mundo. Então, mas em que momento que Deus vence? Como é que Deus vai vencer? Ele, sabe, como é que Deus vai vencer o diabo se a natureza é a intersecção dos dois? A personificação do diabo no mal, ele vai fazer o seguinte, não tem solução. Então, qual é a solução que o dogma criou das igrejas para que Deus vença? A única maneira de Deus vencer é a seguinte: quem é o criador, Deus ou o diabo? Deus. Aí não tem discussão, concorda? Não tem discussão. Tá, então só quem criou pode destruir. Então o diabo, ele sendo o anjo caído, ele continua, ele é imortal, mas ele não tem a condição de criar nem de destruir. Então, a lógica da igreja é a seguinte, para que Deus vença o diabo, ele nunca vai vencer. A única coisa que Deus pode fazer é destruir o mundo. E aí ele vai dividir a criação em dois reinos, o reino do diabo e o reino de Deus. Tem uma pergunta que chegou aqui, Paulo, no Facebook, que eu acho que pode complementar um pouco desse entendimento, que é do Leandro Quevedo. Paulo, o mal não seria o reflexo da falta de conhecimento do bem? Um abraço, ele manda aqui. Qual o nome dele? Leandro Quevedo. Ô, Leandro, calma, Leandro. Nós estamos analisando passo a passo. Então, nós estamos analisando... Isso é uma coisa muito importante, Júlio. Quando a gente vai fazer um estudo desse, que a gente vai tentar observar as diferenças, você tem que pensar dentro daquele paradigma que nós estamos analisando. Senão você não consegue entender a diferença. Então eu falei para você, vamos pensar dentro do paradigma, né? Agora estamos pensando dentro do paradigma da igreja, para poder entender. Perfeito. Né? Então veja, a igreja vai criar que o bem é o prazer, a alegria, o mal é a tristeza e a dor. Para que Deus vença o mal no mundo, ele tem que destruir o mundo. E ele vai destruir o mundo, mas aí, como nem são todos que serão salvos, Júlio, nós vamos ter que considerar, aí eles vão criar mais um dogma, que há os escolhidos por Deus. Porque Sim. Quem que vai ficar com o diabo, quem vai ficar com ele, né? Então, ele tem que ter os escolhidos. Aí as igrejas cristãs vão se diferenciar um pouco. Algumas vão dizer que o pedido de perdão e adesão à igreja
pode permitir que você se torne um escolhido. Aí é uma competição, né, Júlio? Porque você... Aí, em certo momento, a Igreja Católica falou assim, me paga que eu te salvo. Vira uma briga e uma luta, né? Pelo poder e pelo acesso. E quem não tem esses recursos para acessar? Então não vai ser salvo, vai ficar esquecido. Aí é que está a confusão. Aí que gerou a confusão. Quando a igreja levou até as últimas consequências, essa escolha divina, né? E que você podia comprar a escolha de Deus, vamos dizer assim, né? Virou um impasse tão grande que surgiu a reforma. E a reforma levou às últimas consequências e diz assim, antes de você nascer, Deus já determinou se você é o escolhido ou não. Então não adianta você comprar agora que não vai mudar essa situação. Então, o que acontece? Toda a lógica que tinha das religiões do passado se perde com o catolicismo. E com o catolicismo, o conjunto de dogmas vão ser tão intricados, absurdos, que conforme o ser humano foi desenvolvendo o uso da razão e surge a ciência, ela cai totalmente em contradição. Porque até muitas das coisas que foram propostas eram fundamentadas nas religiões, na ciência do passado, né? No conhecimento científico, por exemplo, de Aristóteles, que foi todo superado, né? Então, a ideia foi sendo corroída e o povo começou a não aceitar mais. Porque, eu vou te dizer uma coisa, Deus faz a escolha, então, de quem são os seus escolhidos. Se prazer e alegria é característica de Deus, né, e não do diabo, então veja o seguinte, por que Deus deu condição melhor de ser dirigente uma pessoa que é má? Fica assim, peraí, Deus está sendo incoerente. Você não tem lógica nenhuma para isso, né? Se é um Deus que pensa no bem da humanidade, não tem por que ele colocar uma figura dessa para ter poder. Agora, algumas pessoas pensaram assim, se eu olhar para o mundo agora, é mais fácil eu entender que quem controla o mundo é a natureza do que Deus. Sabe, eu não aceito que exista um demônio, eu não aceito que nós vamos ser divididos entre escolhidos e ruins. Mesmo porque eu querer ser poderoso não me parece ser algo ruim. Como é que existe essa contradição? Deus dá o poder para o poderoso, se usar o poder, ele é ruim, aí vai ser condenado. Está contraditório. Assim, é a mesma coisa se chegasse para Deus e assim, Deus, escolhe. Você quer que eu seja bonzinho ou escolhido? Se você fala que vai me dar todo o jardim das delícias depois que eu morri, por que agora eu tenho que fazer o quê? Fingir que não quero, sabe? Não está clara a postura moral. Eu queria aproveitar que a gente está dentro desse contexto agora da Igreja Católica, Paulo, e a gente tem uma formação como sociedade brasileira, né, depois do descobrimento do Brasil, que vem muito do catolicismo, e eu fico me questionando se essa ideia do mal, ela também acaba ficando muito presa em nós, e a gente acredita que é isso, que a nossa tendência é essa. E eu lembrei disso e me atinei a essa questão vendo uma mensagem do Pedro, aqui no Facebook, Pedro Andrade, que ele falou o seguinte: Deus só se mostraria mais forte destruindo o mundo, mas na visão prática, o diabo é mais forte, porque a tendência desse mundo é ruim. E aí eu te questiono, pegando aqui essa frase do Pedro, a tendência do mundo é ruim ou a tendência do mundo é passar para o positivo, é ser boa, se tornar melhor? Depende de qual teoria você adotou. Aí a gente está agora pela teoria da Igreja Católica, né? Vamos pegar a teoria anterior. A teoria anterior, que era a teoria do hinduísmo. Dos ancestrais, né? Sim. Né? Para que serve a vida no mundo? Para desapegar. Então, é viver circunstâncias para provocar o seu desapego. Então, e quando você se desapega, você volta para Deus. Então, sim, a finalidade da alma é estar junto a Deus. Ou no panteísmo, né? Voltar para o todo imaterial. Sim, exato. Então, você vê que essas tendências não vêm no mundo uma solução. O mundo é assim, porque tem que ser. Quando a igreja vai propor os seus dogmas, isso ela trouxe de herança. Então ela vai dizer, olha, aqui o mundo serve para o castigo, para que todos sejam submissos. E para Deus selecionar entre os que são submissos e os que não são. Os submissos vão ficar com ele, os que não são ficam com o diabo.
Então, essa é a tese da igreja. Quando o materialista, Júlio, vai olhar para essa tese da igreja, ele vai dizer o seguinte: bom, eu concordo com a igreja que a gente não existe antes de nascer. Eu concordo com a igreja que a vida é uma só. Eu concordo que esse mundo aqui não tem uma moral clara, ela está confusa, essa moral. E que, na verdade, acaba sobressaindo prazer e dor. Entendeu? Eu não quero a dor, eu quero o prazer. Então, como tudo isso é muito mal explicado, e esse Deus não me parece um Deus coerente, eu vou considerar que não tem nem diabo nem Deus gerindo o mundo. A natureza é assim, uma contradição. E a gente vai ter... O bem é o prazer, o mal é a dor. Também concordo quando a igreja diz isso. Mas a gente tem que exercer isso aqui e agora. Então, em vez de eu me submeter à lei de Deus, para que a gente tente ser o melhor aqui para poder ganhar o céu no final, o materialista vai dizer: não, eu quero o bem aqui. Mas todo mundo quer o prazer e a alegria. Então, criou-se uma mistura de lei do mais forte e a lei social para apartar os excessos. E essa é a vida da sociedade atual. O bem é o prazer, a alegria, que você tem que conquistar, disputando para ver quem é o melhor. É uma loucura. É uma loucura. Aí a gente entra naquele terrível. campo da competição, que a gente já até comentou aqui em programas passados. Isso. Mas você vai ver, então, que o materialista não tem uma definição de moral. Ele vai colocar apenas que a sociedade tem que criar meios para intermediar a luta entre as pessoas para conquistar o que querem de melhor. Qual é o nome do livro que você falou ali para mim do canal? Todos contra Todos. É exatamente E é isso, interessante essa teoria. porque tem um outro livro que eu estava lendo também, que ele conta um pouco da história do mundo. É interessante a proposta, né? Porque é a história do mundo para quem tem pressa. Então é um resumo da história do mundo, né? São vários pontos. E assim, eu tô num ponto que a gente já chegou quase na Idade Média. Esse outro é do mesmo autor? Não, é outro autor. Esse é Tá. até um americano que escreveu. É um historiador, na verdade, né? Então ele conta toda a história do mundo, só que de uma maneira mais resumida. E o que me chamou bastante atenção, Paulo, é que a gente chegou na Idade Média já, né? Eu estou nesse trecho do livro, e até ali, e ele pega lá desde as primeiras religiões, primeiras civilizações, todas as mudanças que aconteceram, elas se deram através de um embate. Então, ou era um domínio de terras, ou era uma tecnologia nova que alguém descobriu e por isso conseguia cercear um povo e dominar. Mas é muito interessante como a gente vê que essa tese que você trouxe até do materialismo, né? Não, a gente precisa de alguma maneira resolver o que está acontecendo aqui. Uma hora, uma cidade, né? Por exemplo, Alexandre o Grande, ele estava dominando ali boa parte daquele território, na outra caiu, acabou. E aí ficou para a história. E aí vem o outro e dominou. Esse dominou por tanto tempo, mas aí acabou também. Veio o outro e dominou. Sempre nessa alternância de quem domina quem, baseado na guerra, na luta. Por isso até que eu perguntei dessa questão do mal, né? Será que é o mal que, por enquanto, é o que está fazendo a gente evoluir? Júlio, vamos para a teoria espírita? Vamos, que essa aí eu acho que o povo vai gostar, viu? Até vou fazer um comentário aqui, Paulo. O Leandro mandou no Facebook. O Deus da heteronomia acho que me odeia, pois nunca cultuei conforme os dogmas religiosos. E mandou uma carinha de riso aqui. A heteronomia se fundamenta em não haver responsabilidade pessoal. Então você acredita outro. Olha que coisa interessante. Ou vai ser Deus ou a sociedade. Sim, entendeu? mas nunca você, né? O responsável. Não. E aí, como não vai colocar o apego e desapego, vai colocar a alegria, dor e prazer, então você vai reagir por meio de castigo e recompensa. Se te dá um prazer, você continua. Se dá a dor, não, entendeu? Então, olha que coisa louca, né? Sai da moral. Tanto a Igreja Católica quanto o materialismo. Aí você pergunta para o padre, mas espera aí, onde está a lógica disso? Não, ele vai dizer, a lógica humana não consegue compreender. É a assim, lógica divina. Pronto, acabou, né? Aceita pela fé cega. Entendeu? Mas se você não quiser aceitar, você não vai ser salvo, vai ser do diabo.
Então, não tem saída. Por isso que a igreja criou o materialista, né? Que vai dizer, bom, eu aceito a contradição do mundo, só não aceito de que existe um Deus gerindo isso. Porque é demais aceitar um Deus que cria o diabo para brigar com ele e ficar com uma parte da criação, e segundo você, a maior parte da criação. Vai ficar com o diabo. Não faria sentido algum, né? Até, se não me engano, só fazer um comentário aqui, Paulo, acredito que é no Livro dos Espíritos que tem uma história que compara Deus com um senhor, um dono de uma empresa, né? Mais ou menos assim, que trataria ali o seu colaborador de tal maneira, né? Ou sendo muito ríspido, duro, castigando, e o outro que chega para o colaborador e fala, não, tá tudo bem, vamos aprender aqui, você vai continuar, vou te orientar. E aí o questionamento que fica é, como é que uma pessoa, um ser humano, consegue ter um comportamento desse, e Deus, que é o criador de tudo, não conseguiria, né, ter esse mínimo de compaixão. E não, ele é o Deus que criou o diabo para a gente sofrer. Então, veja, a primeira coisa, a teoria espírita não fundamenta a moral em dor e prazer, óbvio. Então, você não vai ter duas forças, Deus e o mal. A teoria espírita fundamenta-se no desapego? Sim. Você tem que desenvolver o desapego, né? Sim. Só que ela completa isso, dizendo o seguinte, o ser humano nas religiões, ele é degenerativo. Diga, Júlio. Não, tô só ajustando aqui o microfone. O ser humano nas religiões do passado, na hindu, ele é degenerativo, porque lembra que ele está vivendo junto a Deus, em virtude do apego ele cai, e aí ele tem que superar o apego e fica em definitivo junto a Deus. Então o lugar bom é lá junto a Deus. Mas se ele não supera, ele vai fica preso aqui na várias encarnação. vezes. Sim. Como a encarnação ela só teria uma função negativa, que é a superação do apego, o mundo é assim mesmo, é só sofrimento aqui. Bom, o que vai dizer a teoria espírita? É um Deus muito mais inteligente. Um Deus, né? Que faz assim, as condições do mundo são condições de equilíbrio da natureza. Não tem ainda vida moral, não tem ambiente moral no mundo, né? Então as condições que você tem aqui, as vicissitudes, pensa o animal sem o ser humano. Tem vulcão, tem terremoto, tem doença, tem todas essas características das contradições do mundo físico, tá certo? E é por meio dessas diferenças, dessas contradições, que o animal desenvolve os instintos. Os instintos e as emoções são capacidades de adaptação, mas que não são da inteligência do animal, são da inteligência da estrutura da natureza. Que no espiritismo a gente vai saber que tem ajuda dos espíritos superiores trabalhando em cooperação para organizar essa estrutura. Então, qual é a finalidade da natureza sem o ser humano, né? Ao chegar ao ponto de surgir o ser humano. De poder receber o ser humano. Isso. Quando o ser humano surge, aí vai ser a diferença do espiritismo. Ele não é um ser perfeito que caiu, ele é um ser perfectível. Ou seja, ele, do ponto de vista do desenvolvimento do espírito, que não tem nada a ver com dor e prazer, tem a ver com as suas faculdades, razão, vontade e imaginação. Mas o animal não tem inteligência? Não, a inteligência dele é instintiva, não é própria. O ser humano, ele é ignorante, mas ele vai desenvolver uma inteligência própria, uma ferramenta que ele vai construir. O animal não tem vontade, ele não escolhe, mas ele tem desejo, que é o impulso cego. E ele reage às situações, né, Paulo? Isso, o instinto, a emoção, provoca, e o desejo dele, ele age, mas ele age cegamente. Sim. Então impera o instinto. E o equilíbrio vai estar no instinto, a inteligência vai estar no instinto. Então o animal ele vai desenvolvendo até ter condição de viver a espécie humana, e quando ele tiver a espécie humana na sua primeira vida humana, ele não tem ainda o domínio das faculdades, que ele vai conquistar. Sim. Então, você vai estar no mundo com a finalidade não é o desapego. A finalidade principal é desenvolver as suas faculdades. Vontade, razão e imaginação. E aí você vai precisando de muitas vidas. Ela é necessária agora na segunda fase para desenvolver as suas faculdades, tá? E o que é o bem e o mal nessa nova fase? A finalidade do desenvolvimento das faculdades é você ganhar
desenvoltura no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, quando você desenvolve a inteligência, você tem o domínio do pensamento. Entendeu? E quando você se desapega do mundo, o seu perispírito fica mais leve, ganha maior capacidade. Isso vai permitir que você entre por terceiro nível de desenvolvimento do espírito, que é agir por meio dos valores conquistados e tornando-se desapegado por cooperação junto com os espíritos superiores. Mas para quê? Para ir desenvolvendo missões até as missões complexas dos espíritos superiores. Eu acho que você trouxe um ponto aqui legal, Paulo, porque isso até conversando com pessoas próximas, né, em estudos também que a gente faz, muitas vezes a gente tem um entendimento de que se desenvolver aqui, evoluir na Terra, é para que a gente tenha uma próxima vida que seja melhor, que a gente esteja mais preparado. E você traz o inverso disso. Não, peraí. A gente está aqui vivenciando essa experiência material para a gente poder estar melhor no mundo espiritual, né? Você se prepara para aquela vida, não para mais uma dessa. Só que quando você tem um processo, Júlio, que quando você conquista a capacidade de criar harmonia, que é a finalidade do espírito no mundo espiritual, antes de você atingir essas missões mais complexas, que você não precisa reencarnar, você vai sanear a estrutura social do mundo. Sim. Então, quando a gente tornar este mundo aqui com base numa relação humana que é equivalente à vida natural dos espíritos, o mundo se torna feliz. Então, veja, o que é o mal, né? Não é simplesmente o apego. É o apego intencional, que é a imperfeição. Entendeu? Então, veja só, se eu pegar um indivíduo simples, ignorante, e eu começar a controlar o comportamento dele em virtude das coisas que eu vou dando para ele. Entendeu? Ele por exemplo, torno ele agressivo para virar um defensor meu, um guerreiro, um guarda-costa, tá? Ele está consciente de que o ato dele é equivocado, se ele atacar o outro, for agressivo com o outro? Não, ele foi condicionado a isso, né? Isso. Então, ele não está consciente, ou seja, não é uma imperfeição. Entendeu? Então, na doutrina espírita, nós vamos ter que tanto fazer o bem tem que ser consciente, intencional e livre de castigo e recompensa, portanto, sem apego. E fazer o mal é usar os recursos da inteligência, da vontade, da imaginação para abusar das condições do mundo, ou seja, um apego escolhido, intencional, consciente. E isso vai ser gerido como? Pelas sensações do espírito. O espírito que desenvolve um apego intencional, ele torna-se denso. Ele se desliga dos outros espíritos. E isso dá um sofrimento moral para ele. E quando você age no bem, o seu perispírito fica menos denso. Você se liga a mais espíritos, né? E essa ligação é a felicidade. Então você tem 3 níveis de felicidade. A felicidade associada ao ato do bem, que é o que motiva você a persistir. A felicidade da virtude, que lhe dá uma felicidade constante. E o terceiro nível é a felicidade compartilhada, quando você, despendido, age de forma solidária para um bem comum. Então a gente estava falando aqui, a gente começou o programa falando, vamos tratar aqui do bem e do mal segundo o Espiritismo, mas acho que você traz esse ponto que é incrível, né, Paulo? A felicidade. Quais são os níveis que a gente alcança a partir do entendimento do bem e do mal também, né? Isso. E essa felicidade, então, a gente vai conquistar os 3 níveis dela na sociedade. Qual é o primeiro nível? O ato do bem. Que é a gente passar, independente de eu ter virtude ainda, Júlio, eu já posso pautar o meu ato por ato de cooperação, por ato de inclusão, por ato de respeito ao outro, entendeu? Então, eu até tinha uma questão aqui, só complementando, Paulo, lá do Livro dos Espíritos, que ela é bem conhecida, assim, quando se fala do bem e do mal, que é a 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E ali fica claro que não. Tem que fazer o bem no limite das próprias forças. Entra nesse primeiro ponto que você trouxe, né? O ato do bem. Isso. Porque a gente está ressignificando o entendimento do bem e do mal. Porque Perfeito. O bem
o bem são fases. Eu passo a fazer o ato porque eu raciocinei e percebi que é o mais correto. Depois, eu tenho que tornar esse ato um hábito. Para que eu passe. Isso aí vira virtude, que eu vou agir sem precisar ficar raciocinando. Ele já vai virar uma resposta automática. Né? Isso. Nessa fase, a felicidade já se torna constante. Agora, o terceiro nível da felicidade, nós vamos vivenciá-la, Júlio, quando nós dermos condições para que todos da humanidade alcancem a condição de fazer o dever, o ato do bem, ou a virtude até, que é o ato, adquirir as habilidades, né? Não só da virtude, as habilidades da inteligência, as habilidades da imaginação. Eu trabalho com teatro na minha vida. Primeiro que você tem que usar inteligência para fazer teatro, né? Segunda, você tem que trabalhar imaginação e cooperação com os outros que vão trabalhar. Então, não tem problema, você escolher um caminho. Depois você vai ter que desenvolver, é claro, todas as outras coisas, mas isso é extremamente necessário. Mas eu investi muito na área da razão, eu gosto muito disso. Tudo bem, você usa a sua inteligência de forma cooperada. Ajude aqueles que têm menos, e esse investimento é interessante. Eu não gosto muito de estudar, nem tenho muita imaginação, mas eu tento ser o mais equilibrada possível no meu cotidiano. E como é que é seu cotidiano? Eu sou mais em casa, assim, eu cuido das pessoas, tal. Você está investindo no cuidado do outro. Está cooperando também, né? Qualquer circunstância que você estiver vivendo, você tem condições de desenvolver não só o ato do bem, como criar os hábitos. E aí você atinge o segundo nível. No mundo, Júlio, se você vai para o mundo espiritual e você já se conectou a outros espíritos que já têm domínio de si próprios, da vontade e da razão, e você trabalha de forma cooperada, você já alcançou um grau de felicidade em ser útil, entendeu? Isso já é o terceiro nível. Agora, no mundo, para a gente alcançar esse terceiro grau, nós vamos ter que abandonar as estruturas da sociedade que são fundamentadas na heteronomia. Então, abandonar castigo e recompensa, que vai fazer com que o indivíduo não vai agir mais como ser humano, ele vai agir como animal. A competição, que vai fazer com que a gente vá não valorizar o outro, sabe? Você vai motivar orgulho, egoísmo, apego, eu sou melhor que o outro e tal. Então, a estrutura da heteronomia é exatamente a estrutura que impede o avanço moral da humanidade. Inclusive, Paulo, eu vou só aproveitar que você comentou isso e trazer uma mensagem da Mônica, lá no nosso Facebook, a Mônica Fischer. Ela disse o seguinte, olha que interessante. Paulo, é por isso então que vivemos em um mundo louco, vivendo a mistura das igrejas católicas e pentecostais com o dogma confuso e contraditório e o materialismo, apartando apenas os excessos. E por isso também que temos dificuldade de compreender a autonomia do espírito e que nossa evolução está ligada a essa autonomia. Claro, a gente traz um histórico, né, Paulo, de tudo isso que a Mônica colocou aqui. E aí nós vamos entender por que Kardec tomou a posição ousadíssima de dizer que o espiritismo combate egoísmo e orgulho, e quem é o contrário do espiritismo é o dogmatismo e o materialismo. Sim. Então, hoje, por quê? Porque o dogmatismo e o materialismo, eles falsamente se combatem, porque eles se completam na sociedade, né? Sim. Veja bem, você vai encontrar no mundo hoje pessoas que têm atitudes materialistas, competitivas, eu sou o melhor, entendeu? Preconceitos, e ao mesmo tempo se diz religiosa. Exatamente, e as coisas... Por quê? Não se complementam. Porque as duas coisas são compatíveis pela heteronomia. Sim, sim. Mas não pelo entendimento da autonomia, né? Júlio, não é fácil a luta. E como é que a gente consegue fazer com que o bem vença? E eu posso dizer para você que é inevitável. Porque se a heteronomia, ela necessita manter as pessoas ignorantes, né, e submissas com uma ideia falsa, a autonomia se estabelece pelo esclarecimento. E quando você se esclarece, percebe a diferença entre as duas, e você fala, nossa, para mim é muito melhor a autonomia. A sua adesão é definitiva. Quanto mais força você colocar nisso, e aí você é a parte do mundo que mudou. Muito bom, Paulo. Então, nós temos Acabou, né? Só complementar aqui que infelizmente chegamos
ao final, mas acho que a gente construiu um entendimento muito interessante, Paulo. Então, deixo aqui seu abraço final para o público. Eu diria o seguinte, Júlio. No mundo nós temos refratários à ideia, alguns que já entenderam, e uma grande massa que não age mal por escolha, né? Mas só por condicionamento. Então, quando a gente tornar essa ideia mais conhecida, nós vamos vivenciar a revolução moral. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Paulo, pela participação hoje. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente no programa Livre Pensamento também. Nossa equipe técnica, Fernanda Lima, Valdeci, Lourenço. Na produção, Regina Prata e na telefonia, Margarete Parpinelli. Semana que vem tem mais Livre Pensamento para você ao vivo na TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Grande abraço e até lá. Você acompanhou o programa Livre Pensamento.